Dando prosseguimento ao nosso trabalho a respeito de processo penal, nós vamos falar agora a respeito do princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência que nós temos no texto constitucional. Esse princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência nos permite concluir, e observando a literalidade da Constituição, que ninguém será considerado culpado sem que haja uma sentença condenatória transitada em julgado, passada em julgado. E quando se fala em sentença condenatória, passada em julgado, transitada em julgado, devemos reafirmar a existência de um processo penal constitucional, onde eu tenho contraditório, ampla defesa e todas as garantias colocadas à disposição do acusado, que agora é considerado parte nesse processo. Então, devemos afirmar que essa sentença condenatória, transitada em julgado, à luz do texto constitucional, está lastreada em um processo que é, na verdade, recheado de garantias disponibilizadas ao acusado. Portanto, esse processo penal constitucional é o legitimador dessa sentença penal condenatória e só após ela é que haverá o reconhecimento de que ele fora o autor do fato típico, antijurídico e culpável e que merece a reprimenda de natureza penal. Agora, o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade, deve ser observado como um tratamento dispensado ao acusado. É o modo de tratamento. E há duas dimensões a serem aferidas, levando em conta esse princípio. Primeira dimensão é internamente, é dentro do processo. Segunda dimensão, fora dele, o ambiente externo. Internamente, a presunção de inocência nos permite afirmar que a carga probatória é da acusação, é do acusador. Então, em razão da presunção de inocência, em razão da presunção de não culpabilidade, a carga probatória é do acusador. Isso numa percepção do processo como uma situação jurídica, de modo que as partes terão dentro desse processo oportunidades, chances. Bem aproveitadas essas oportunidades, essas chances, liberta-se a parte de cargas processuais. No caso, a acusação, ela tem desde o início a carga probatória no sentido de demonstrar os fatos narrados por ela na oportunidade que teve do manejo da acusação, ou seja, da elaboração da denúncia. E aí eu estou falando de uma ação penal pública, o que se estende também à ação penal privada. Portanto, levando em conta a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, a carga probatória é da acusação. E disso decorre uma outra consequência também interna no processo, que é, em havendo dúvida, haverá absolvição. A dúvida conduzirá à absolvição do acusado. Então, se estamos afirmando que a carga probatória compete ao acusador, seja na ação penal pública, seja na ação penal privada, estamos afirmando também que, se essa carga probatória não foi apresentada de forma eficiente, se a chance não foi aproveitada pelo acusador, nós teremos ali, em havendo dúvida, uma sentença absolutória, uma sentença que absolve o acusado. E há um outro aspecto também interno que a gente deve destacar em relação à presunção de inocência. É em relação às medidas cautelares drásticas. Estou falando das prisões processuais, prisão preventiva, prisão temporária, cada qual com seus requisitos e pressupostos. Entretanto, em razão da presunção de inocência, em razão da presunção de não culpabilidade, há severas restrições ao decreto de uma prisão preventiva, ao decreto de uma prisão temporária. Então nós teremos ali severas restrições. Não estou dizendo que a presunção de inocência, a presunção da não culpabilidade leva à proibição de uma medida cautelar drástica dessa natureza, leva à vedação do decreto de uma prisão processual, de modo algum. Só que esses instrumentos, drásticos como são, devem ser utilizados excepcionalmente, de maneira excepcionalizada. Portanto, haverá ali severas restrições em razão da presunção de inocência, em razão da presunção de não culpabilidade, às medidas cautelares drásticas, no caso,
às prisões processuais. Tudo decorrente, obviamente, dessa presunção de inocência. Então nós destacamos, levando em conta a dimensão interna, 3 aspectos. Primeiro, a carga probatória compete ao acusador, a dúvida conduzirá à absolvição e haverá severas restrições às prisões cautelares, especialmente a prisão preventiva. No aspecto externo, também há consequências decorrentes da presunção de não culpabilidade, a presunção de inocência. No aspecto externo, observado fora do processo, haverá proteção do acusado em relação à publicidade dos atos processuais e à precoce estigmatização. Óbvio que, tendo havido uma sentença transitada em julgado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a estigmatização é consequência praticamente natural de uma sentença dessa. O que não se permite, entretanto, é que antes de uma sentença condenatória, eu tenha, em razão de uma publicidade exacerbada, em razão de meios equivocados de divulgação de atos oficiais, a estigmatização precoce e excessiva em relação ao acusado. Portanto, a presunção de inocência busca protegê-lo em relação a essa estigmatização precoce. Vamos observar o nosso material em relação a esse tema. Deixa eu pegar aqui a presunção de inocência que nós vamos encontrar. Nós temos ali no artigo 5º, ninguém será considerado culpado até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, um princípio que está esculpido no texto constitucional. Essa presunção ela tem que ser analisada em 2 dimensões, interna e externamente, como havíamos destacado. Internamente eu tenho consequências, carga da prova compete à acusação, a dúvida conduz à absolvição e haverá severas restrições às prisões cautelares. Externamente, nós vamos proteger o acusado em relação à publicidade e à estigmatização precoce. Mas tem um ponto muito importante em relação à presunção de inocência, que é a respeito da antecipação da execução da sentença. O Supremo Tribunal Federal tem aí titubeado em relação a esse tema. Havia um período em que se proibia a antecipação da execução de pena, porque havia presunção de inocência. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a execução antecipada de sentença, desde que houvesse a condenação por um órgão colegiado, pelo menos em segunda instância, portanto, condenado em primeiro grau, condenação confirmada pelo tribunal, pelo órgão colegiado, mesmo que houvesse a interposição de recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, passou-se a admitir a execução antecipada dessa sentença condenatória, dessa sentença penal condenatória. Tá, qual era o argumento? E aí eu pego ali a exposição do ministro Luiz Barroso. O argumento seria o seguinte: em relação à culpabilidade, nós temos ali a demonstração probatória acerca de fatos. Os fatos são discutidos dentro de um processo penal até o julgamento em segundo grau. Até o julgamento em segundo grau discute-se fatos, discute-se conjunto probatório. Então, na percepção daqueles que defendem a possibilidade de antecipação da execução de pena, está se dizendo que se o julgamento em segundo grau é aquele último acerca dos fatos, eu já tenho a culpabilidade demonstrada. Já tenho a demonstração de fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, a antecipação da condenação, da execução da sentença, não seria uma afronta ao princípio da presunção de inocência. Por quê? Porque até aquele momento ele foi considerado inocente, agora não mais, porque já houve uma decisão acerca dos fatos e é a última decisão a respeito de fatos, a respeito do conjunto probatório, a respeito do mérito. Então teria-se ali a última sentença ou última decisão em relação a esse tema, em relação aos fatos, em relação à culpabilidade. Há quem entenda de maneira distinta, há quem entenda que a culpabilidade ela só pode ser fechada, ou seja, a análise de fato típico, antijurídico e culpável, ela só pode ser fechada
com a vedação de recursos ou a impossibilidade de recursos, ou seja, julgamento, a sentença proferida e tendo transitado em julgado. A partir do momento em que eu tenho uma sentença em que ainda caiba recurso, seja recurso especial, recurso extraordinário, não interessa, não se leva em conta o que se irá discutir dentro desse recurso, ainda não houve o trânsito em julgado. É uma situação também estranha, porque eventualmente, dentro desse recurso, nós estaríamos discutindo tão só nulidades processuais. Os fatos acabaram sendo decididos. A respeito da existência de fato típico, antijurídico e culpável, já foi decidido. Agora, no recurso extraordinário, no recurso especial, nós vamos discutir outras coisas, que não seja a culpabilidade. Sob esta ótica, eu tenho a tendência em admitir a possibilidade da antecipação da sentença condenatória, da execução da sentença condenatória. O Supremo Tribunal Federal alterou o seu entendimento e passou a vedar essa execução antecipada. Passou a proibir a execução antecipada de sentenças condenatórias. O Supremo diz que, neste caso, e foi por maioria, tá? Maioria bastante apertada, o Supremo diz que, neste caso, é necessário aguardar-se uma sentença transitada e julgada, ou seja, daquela que não caiba mais recurso, para que tenhamos a execução da sentença, não antecipação, tá? Porque já há o trânsito julgado, para que tenhamos a execução da sentença. De fato, a gente volta àquela situação anterior, em que, pela existência de diversos recursos, os processos se perpetuam e a execução da sentença não se inicia, o que pode gerar aí a prescrição, portanto, a extinção da punibilidade, dessa forma reconhecendo-se a prescrição. Mas a respeito da presunção de inocência, da presunção de culpabilidade, que gravita esse assunto, que é a possibilidade de antecipação ou não da execução da sentença. É isso aí.